Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Resolvemos trazer um tema para vocês que é sobre trabalho remoto, né? Em função disso, eu trabalho no INPI, juntamente com o Alessandro, e lá nós estamos com uma experiência piloto de trabalho remoto. Já tem 6 meses, terminou agora, e nós gostaríamos de compartilhar com vocês, com os profissionais e também com os estudantes. Então nós trouxemos o meu chefe, que é o Alessandro, né? E ele vai trazer um pouco dessa nossa experiência, que nós tivemos a primeira fase, terminou agora, e já vamos entrar agora na segunda fase da experiência piloto do trabalho remoto, e ele vai trazer aqui os resultados para vocês lá do INPI, onde a gente trabalha, ok? Então, com vocês, diga. O Facebook também está passando a palestra, tá? Então, muito boa noite a todos, a todas as mulheres aí, né? Nossos amigos internautas que nos assistem aí online. E agradecendo, né, primeiramente ao convite do CRA, através da Vanilda, que trabalha comigo, da Yara, que possibilitou, né, falarmos um pouco sobre a experiência do NPI aqui na Casa do Administrador, a qual eu, administrador, sou também, e trabalho no NPI há 9 anos. Entrei junto com a Vanilda, a qual tenho muito prazer em trabalhar, e é um exemplo aí, né, de mulher, apesar de ser o chefe dela, tenho aprendido muito, né, trabalhando esse tempo todo. Então, espero poder contribuir um pouquinho aí com as informações do órgão, trabalhar um pouco sobre o conceito de trabalho remoto no mundo. Tema esse é bastante, assim, para mim, interessante e motivador, porque quando a gente olha, né, o modelo do mundo hoje, as dificuldades do mundo, parece que o trabalho remoto é uma das saídas para as situações, dificuldades que vivemos hoje, tanto em termos de trânsito, de custo, de aluguel, enfim, todos esses problemas. Estávamos vindo para cá, comentávamos aqui agora, antes do início, sobre uma manifestação no centro da cidade. Aí de uma hora para outra para tudo, e você leva 2, 3 horas para chegar em casa, ou para chegar ao trabalho e retornar do trabalho. Então aumenta o estresse, aumenta a sua fadiga física. Então aqueles trabalhadores que estão remotos têm essa vantagem de não compactuar, né, e não sofrer dessas condições. Então o que nós pensamos trazer hoje aqui para vocês foi um pouquinho do conceito de trabalho remoto, né, o contexto, como é verificar o trabalho remoto no mundo. Falaremos um pouco aqui do trabalho remoto no Brasil, especificamente na administração pública, e isso é importante. Eu acho que foi interessante dar oportunidade a um órgão público, né, de trazermos a experiência de um órgão público, porque acredito a pouca divulgação sobre o trabalho que a administração pública vem fazendo, no sentido de colocar as pessoas em trabalho remoto. Então, é um número já considerável, né, de instituições que permitem o trabalho remoto aos seus servidores, e o NPI é uma delas, né? Então vamos trazer aqui um pouquinho da nossa experiência. Falaremos sobre o nosso projeto específico, os resultados e as conclusões do nosso projeto. E aí depois a gente fica à vontade para bater um papo, dúvidas, sugestões, questões, que eu transferirei todas para a Vanilda aqui, que está nos auxiliando. Mas, então, o que seria trabalho remoto? Qual o conceito de trabalho remoto, né? Então, basicamente, quando a gente fala em trabalho remoto, estamos falando do trabalho em casa, ou seja, o trabalhador realizar suas atividades fora da dependência do seu trabalho comum. Então, seria a execução da sua atividade exclusivamente em sua residência. Porém, há também uma corrente, né, na literatura, não só na literatura, mas na prática do dia a dia, aquelas pessoas que realizam trabalho fora das dependências físicas, né, do seu ambiente do escritório. Então ele pode estar na praia, ele pode estar no cybercafé, ele pode estar no ônibus, indo para o trabalho. Quem aqui nunca acessou um e-mail, né, do trabalho, ou
até pelo WhatsApp, falando com as pessoas, assunto do trabalho. Então isso pode ser considerado também um trabalho à distância, né? Quando você está respondendo um e-mail do seu dispositivo móvel, então isso também é considerado um trabalho à distância. Então não necessariamente o trabalho remoto vai ser aquele trabalho que você realiza exclusivamente na sua casa, embora para efeito de conceito mais robusto, tanto no NPI como no mundo, o trabalho remoto ele é mais vinculado quando você trabalha em casa, né? Você monta o seu ambiente, não necessariamente em casa, né? Porque vamos falar em residência, porque hoje em dia você tem essa mobilidade, então não necessariamente na sua casa, onde você coloca a infraestrutura para poder trabalhar de maneira mais fixa e duradoura. Bom, há notícias do trabalho remoto ter iniciado aproximadamente em 1970 nos Estados Unidos, né, como sempre, eles estão na vanguarda da parte tecnológica, né, e na parte do trabalho, né, nas organizações. Então, o que somente foi possível por meio das inovações, né, permitidas e o desenvolvimento da telecomunicação, principalmente no estado da Califórnia, onde a gente vê lá, né, a parte tecnológica, de inovação nas empresas surgindo, né? Hoje nós temos aquelas empresas Google, né, o Facebook, empresas inovadoras que a partir de 1970 começaram a permitir aos seus trabalhadores executarem suas atividades laborais fora das dependências do escritório, né? E isso foi desenvolvendo cada vez mais rápido na medida em que houve o avanço da tecnologia, né? Telefones celulares cada vez mais potentes, né? Os tablets, notebooks, enfim, redes sem fio. Hoje nós vemos aí as redes públicas, né? Sem fio, que permitem conexão livre. A maioria das instituições hoje tem redes de visitantes que permitem a conexão rápida, né? Da internet, que permite você trafegar dados com certa segurança e realizar o seu trabalho com conforto, né? Bom, pesquisando um pouco aqui, né, sobre o que nós iríamos conversar hoje, a gente identificou um relatório fresquinho que saiu da Organização Internacional do Trabalho, foi publicado agora em fevereiro de 2017. Tá? Ainda não tem a publicação na língua portuguesa, tem no francês, no inglês e no espanhol. De qualquer forma, nós trouxemos aqui alguns dados que acreditamos ser interessante a gente trazer para a discussão hoje. Então, o nome do relatório é Trabalhando a Qualquer Hora, em Qualquer Lugar, os Efeitos no Mundo do Trabalho. Né? Então, foi um relatório exclusivo para o trabalho remoto. Eles realizaram pesquisas com diversos países e o Brasil fez parte contribuinte dessa pesquisa. Então nós vamos analisar aqui alguns dados interessantes publicados nesse relatório. Então no capítulo que ele fala sobre a incidência e intensidade do trabalho remoto, ele vai analisar o número de pessoas no mundo, né, o percentual que está executando o trabalho remoto. Então o que eles identificaram que varia substancialmente entre os países um percentual entre 2% a 4%, tá, do total de empregados. Por que isso varia? Ele fala que depende muito, né, das particularidades de cada país, da cultura das empresas. Então nós vamos verificar países que têm mais incidência de pessoas em trabalho remoto, outros menos. Isso vai depender da cultura de cada empresa, de cada organização. Tá? Por exemplo, em toda a União Europeia, estima-se um total de 17% de empregados em trabalho remoto. E aí ele está falando aqui exclusivamente do trabalho em casa de forma regular. Então ele está utilizando aquele conceito que nós falamos inicialmente, que seria o funcionário que prepara a sua infraestrutura dentro de casa, que ele possa trabalhar regularmente em casa. Mas o que acontece? Quando ele leva em consideração o trabalho realizado não somente em casa, mas no trajeto, né, por meio de dispositivos móveis, esse número aumentaria para cerca de 40%. Então já é um número considerável hoje em dia, né, quase a metade, né, dos trabalhadores tendo
oportunidade de trabalhar remotamente, à distância, né? Sendo exclusivamente em casa ou não. E no Japão e Estados Unidos são os países com maior número de pessoas em trabalho remoto. Para dar um exemplo aqui para vocês, o escritório de marcas e patentes dos Estados Unidos, o SPTO, tem hoje cerca de 11 mil funcionários em trabalho remoto. E a gente está falando em torno de 90% do quantitativo de empregados lá do SPTO. Então, basicamente, o que trabalha lá fisicamente no escritório americano, que fica em Virgínia, nos Estados Unidos, praticamente o corpo diretor, né, os chefes, algumas atividades exclusivas presenciais que tem que ser feito, não há como abrir mão, mas cerca de 90% hoje já está trabalhando fora das dependências do escritório, inclusive em outros países, né, que são parceiros dos Estados Unidos, Porto Rico, há iniciativas de trabalhadores que estão indo para o Havaí, enfim. Então o escritório lá no iniciozinho ali dos Estados Unidos, e tem gente trabalhando na Califórnia, que é do outro estado, para vocês verem como que isso é perene lá nos Estados Unidos, né? Mas na Europa temos aí como principais atores no trabalho remoto a Finlândia, a Holanda e a Suécia. E aí uma característica em comum aqui desses países, o que a gente pode identificar? São países que têm um grande avanço no lado tecnológico. A Finlândia, principalmente, nós vemos lá a Finlândia hoje um grande centro ali de data centers, né, de centro de dados, hub de conexões. Então muitas coisas da parte de telecomunicação passam ali pela Finlândia. Então são países avançados tecnologicamente, que permitem, né, um tráfego rápido e seguro dos dados, e por esse motivo também, né, eles possibilitam aí os trabalhadores trabalharem de casa. E o país também é pequeno relativamente, né, em relação ao Brasil. E quais seriam então os principais efeitos do trabalho remoto? De acordo com o relatório. Então, o principal aqui seria a maior mobilidade e flexibilidade nos locais e horários de trabalho, né? Você poder gerenciar seu próprio tempo, gerenciar a sua demanda, trabalhar a hora e no local que você quiser. Esse conceito, gente, parece assim simples, mas ele ainda precisa de um melhor amadurecimento, melhor entendimento das pessoas. Lembro que não sei, foi no início desse ano, Vanildo, ou no final do ano passado, nós tivemos lá no NPI a visita de uma pessoa que foi pegar informações, né, do projeto do NPI. E aí ele falava assim para a gente, lá na reunião. Falou assim: Alessandro, sabe qual hoje a maior dificuldade, até minha mesmo? Ele era diretor de recursos humanos. E ele falava assim, a dificuldade de hoje minha, até dos companheiros lá do trabalho, é sair daquela mentalidade do trabalhador que pega a sua pastinha de manhã cedo, coloca o paletó, toma seu café e fala tchau para a esposa e vai trabalhar. E aí os vizinhos, todo mundo, os funcionários lá do meu prédio me veem saindo para trabalhar. Como é que eles vão encarar a situação de eu ficar todo dia trabalhando em casa? O que eles vão pensar de mim? Eu falei assim, o vizinho vai achar que eu não estou trabalhando, que eu sou... aí não tem emprego, sei lá, estou fazendo outras coisas. Então, para você ver como que isso ainda, esse conceito de sair de casa, pegar a maletinha, botar o paletó, sair, voltar à noite, passa na padaria, compra o pão. Então, quer dizer, esse conceito ainda não está muito bem amadurecido. Falo aqui, né, no caso do Brasil, mas essa questão da mobilidade, trabalhar em qualquer horário, em qualquer local, ainda precisa ser melhor entendido e compreendido tanto pelos gestores como pelos próprios funcionários. Nós vamos ver porque há riscos e não assim as mil maravilhas, né? O trabalho remoto ela tem algumas consequências negativas que nós vamos ver aqui e precisa ser melhor compreendido por todos. A outra questão é que a maioria do trabalho realizado é no período da noite, por todos aqueles que estão em trabalho remoto. Então eles aproveitam
o dia, né, a luz solar para realizar atividades físicas, né, resolver questões pessoais. E, por fim, à noite, até talvez esteja mais silêncio, mais tranquilo, realizam suas atividades. E aí, essa questão principal é do gerenciamento do tempo, né? Poder permitir. Nós lá no NPI temos um exemplo que nos foi citado, tem uma servidora que ela acorda cedo e aí coloca as crianças na escola, tudo, aí trabalha um certo período, depois ela pega as crianças de novo e combina que, olha, entre aqui 6 e 10 da noite, eu vou ficar trancada no quarto trabalhando e vocês não me incomodam. Então consegue organizar, gerenciar o trabalho com o marido dentro de casa, de forma que ela tenha períodos que ela possa trabalhar e também cuidar da sua vida particular. Então ela gerencia o tempo conforme lhe agrade. E, como citei, o melhor balanço na qualidade de vida entre o trabalho profissional e a vida entre família, né? A vida particular. Ganhos de produtividade, maior tempo de concentração. Isso também foi uma tônica importante lá para a gente, porque hoje em dia, com a necessidade de redução de custos, né, com aluguel, principalmente no Rio de Janeiro, muito caro, o que está acontecendo? Né? A gente observa aí o encolhimento, né, do espaço, as baias cada vez menor. E o que gera? Gera tumulto, burburinho, enfim. Então há essa dificuldade de concentração quando há muita gente trabalhando. E o que as pessoas comentam é que em casa, né, ou no seu local próprio do trabalho remoto, ela consegue se concentrar melhor porque está sozinha. E aí, especificamente para as mulheres, o que ele comenta no relatório? Que as mulheres tendem a trabalhar menos horas em trabalho remoto do que os homens. Ele não explica por quê. Imagino que sejam mais organizadas, mais eficientes e conseguem entregar os resultados mais rápido do que os homens, né? As mulheres obtêm melhores ganhos no equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal. Que foi o exemplo daquela servidora que eu acabei de citar. Então, elas, pela dupla jornada e pela questão dos filhos, enfim, do cuidado maior com a família, o ganho para a mulher é maior do que para os homens, porque ela consegue equilibrar as suas tarefas, os seus compromissos particulares com o trabalho. E o que é interessante também é que do total de pessoas, as mulheres são a maioria, né, que trabalham em casa. Agora os riscos, né, que nós estávamos comentando. Porque há algumas observações a serem feitas, porque de fato, quem trabalha em casa tende a trabalhar mais horas. Você acaba tendo tanto a necessidade como, às vezes você está sozinho ali, enfim, precisa de maior concentração, então as horas de trabalho são maior. E porque também, a gente vai ver especificamente no caso do NPI, porque as organizações estão pedindo uma contrapartida. Então, aqueles que vão para casa, o tempo você vai trabalhar remotamente, eles têm que obrigatoriamente aumentar a sua produtividade. E qual é o problema disso? Muitas das vezes não há a contrapartida remuneratória pelo aumento do número de horas. Então, como equilibrar isso? Como regular isso? Que legislação vai abordar esse aspecto? Como calcular? Como verificar se o trabalhador em casa está trabalhando mais horas, hora extra, enfim. Então essas são algumas questões, não só no Brasil como no mundo. Isso é uma preocupação muito grande, explícita no relatório. Então ele inclusive dá algumas recomendações de melhor legislação para os países, no sentido de verificar. Isso aqui também motivos, de conflitos familiares. Então imagina lá, mamãe, papai, titio, você está trabalhando muito, não sai do quarto e fica 10, 11 horas da noite trabalhando, meia-noite, enfim. Então a família tem aquela expectativa só porque o indivíduo está em casa, mas na verdade ele está tendo muitas obrigações, tendo que aumentar a produtividade, então isso pode gerar conflitos, Como resolver essa situação é um desafio aí para o futuro. E principalmente também aqui, questões ergonômicas. Por quê? Porque no ambiente, no escritório, dentro das empresas,
de acordo até e ficar em conformidade com a legislação vigente, há uma tendência, né, de adaptação melhor do escritório no sentido das normas técnicas, né? Então a cadeira, direitinho a temperatura do ar-condicionado, a luminosidade, né? A gente espera que as empresas tenham essa preocupação em sua maioria. Mas em casa, como é que faz esse controle? Como é que faz essa fiscalização? Fica tudo por conta do próprio funcionário. Então, a gente não sabe como é que está trabalhando lá na cadeira, não tem ginástica laboral para ele, né? Não vai ter lá o pilates, enfim. A temperatura do ar-condicionado, será que ele usa, será que ele não usa? Então tem essas questões também que é preciso ser verificado, né? E a gente classifica isso como riscos do trabalho remoto, né? Então pontos de atenção. E o que a pesquisa conclui? Que de fato o que permitiu o avanço ou o início do trabalho remoto seria justamente o avanço, né? O desenvolvimento da tecnologia da informação. Porque se não fosse isso, se não fosse hoje, né, as redes sem fios, se não fossem os nossos aparelhos celulares, se não fossem os notebooks desenvolvidos, nós não teríamos capacidade de trabalhar em casa. E o crescimento do trabalho remoto do mundo, ele é, em grande parte, devido a duas coisas especificamente, né? Primeiro, a necessidade de maiores ganhos de produção, tá? Aumento da eficiência e o que gera a oportunidade dos trabalhadores em casa ou de qualquer outro lugar aumentar, né, essa produção. Então, como eu falei, a contrapartida é o aumento da produção, o ganho de eficiência. E por outro também a necessidade dos trabalhadores por maior flexibilidade e melhor equilíbrio entre o trabalho profissional e os compromissos particulares. Se a gente for analisar hoje, a não ser quem mora próximo aqui ao centro da cidade, não se leva menos que uma hora e meia para chegar ao centro do Rio, né? Então, como é que os nossos compromissos particulares vão poder ser atendidos se há uma dificuldade de chegarmos e sairmos do trabalho, né? O trânsito é muito imprevisível. Então você marca um compromisso, às 7 horas eu vou estar lá, aí tem um caos, a manifestação, para tudo, dá um problema no metrô, né? Aí venta, aí fecha a ponte Rio-Niterói, aí chove, a barca não funciona. Como é que você consegue equilibrar, dar conta disso tudo, né? Então há essa exigência. E eles não comentam aqui, mas a gente pode observar também uma tendência de redução no custo das empresas. Então, liberando funcionários né, do escritório, a diminuição da necessidade por espaço físico. E o metro quadrado hoje, principalmente no Rio de Janeiro, é muito caro. E o fenômeno do trabalho remoto se deve também às necessidades sociais, tais como redução da poluição, que é um problema hoje, né? Redução do trânsito, como a gente já comentou, e a inclusão de alguns grupos específicos no mercado de trabalho, né? Alguns países passam a incluir determinados grupos com deficiência, né, idosos, para trabalhar remotamente, porque tem a dificuldade de chegar ao trabalho, enfim. Então passa a ter um sentido de inclusão social. Daí eu trouxe uma foto aqui, ó, da Presidente Vargas, né? Uma delícia aqui, mas não um dia de verão, né, de janeiro. Aí aqui, ó, tá aqui a Vanilda vindo da Barra, ó, dentro desse ônibus aqui, parada, 3 horas ali para chegar no trabalho. Aí você imagina, né? Aí, a partir de amanhã você vai trabalhar de casa. Beleza, vai trabalhar muito mais, né? Então essa que é a ideia do trabalho remoto. Então, o que a legislação brasileira fala especificamente no serviço público? Tá, pessoal? Eu não entrei aqui no âmbito privado, então eu estou falando aqui dentro do serviço público, o que permitiu os órgãos públicos realizarem o trabalho remoto. Então nós temos aqui um decreto presidencial de 1995, o decreto 1590, então no artigo 6º ele permite que os servidores sejam dispensados, né, do controle de frequência e, como é que ele coloca ali, ó, realizar o programa de gestão cujo acompanhamento tem que ser trimestral
e tem que ser publicado no Diário Oficial da União os resultados dessas pessoas que são dispensadas do controle de frequência. Então, com base nisso daqui, foi permitida ao INPI iniciar suas atividades do trabalho remoto. Então, o INPI é um órgão vinculado ao Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Então, como ele coloca aqui, a autorização tem que vir direto do Ministro de Estado. Então, para os órgãos poderem iniciar, tem que ter uma autorização ministerial. Então, essa aqui foi a base. Então, você vê, o Brasil em 95 já teve essa iniciativa. Então, alguns exemplos de órgãos públicos que estão com a iniciativa do trabalho remoto. A gente vê o Tribunal de Contas da União, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Regional Federal, Tribunal de Justiça de São Paulo, de Pernambuco, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o próprio Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, ano passado iniciou sua experiência de trabalho remoto. A Receita Federal também acabou de publicar um normativo iniciando a sua experiência de trabalho remoto. E o nosso NPI aqui também, que começou o projeto ano passado. Então, são alguns exemplos, né? Não esgotamos aqui, certamente tem mais órgãos aqui no Brasil que permitem o trabalho remoto. Então, vamos falar aqui um pouquinho do projeto no INPI, os seus resultados, quais foram as contribuições para os servidores. E antes de a gente falar do projeto em si, vamos falar um pouquinho do NPI, o que o NPI faz, aproveitando aqui o espaço. Então, hoje o NPI está localizado no centro da cidade, basicamente em dois edifícios. O nosso edifício principal ainda é o edifício à noite, ali na Praça Mauá, não sei se vocês conhecem, mas temos também um edifício na São Bento 1 e na Marinque Veiga, que não trouxe a foto aqui, mas basicamente estamos ocupados em dois prédios, mas esse edifício também aqui é nosso e está aí para reforma. O que o INPI faz? As pessoas falam, não, Alessandro, que eu vou lá registrar minha patente. Não, você não vai registrar a patente no INPI, você vai registrar uma marca. E aqui nós trouxemos aqui uma carta, o certificado de registro de marca. Então esse é um papel do NPI. Quando você tem aí abre sua empresa, seu próprio negócio, aí você tem aí quer registrar a sua marca para você garantir a sua identidade, então o NPI é o órgão responsável por analisar e conceder esse direito, porque a marca ela passa a ser uma propriedade, um ativo, né, da pessoa ou da empresa. O NPI também analisa desenho industrial. Então, quando, por exemplo, essas montadoras automobilísticas vão lançar um novo automóvel no mercado, elas primeiro têm que registrar o desenho, o design no INPI, para que outras montadoras não possam copiar. Então, a gente também tem essa responsabilidade de garantir o direito do design, chamado de desenho industrial no INPI. Indicações geográficas, que são aquelas que o INPI certifica, né, dizendo a procedência de origem, indicando que aquela região é certificada, que os produtos daquela região tem a qualidade esperada, então tem que ter toda a descrição do processo produtivo, e o INPI analisa isso também. Por exemplo, o Vale dos Vinhedos, né, ele recebeu um certificado de indicação geográfica do INPI, programas de computador e topografias de circuito integrado, também é nossa responsabilidade. E concessão de patentes. Então, aqui um exemplozinho de uma carta patente. Então, um inventor teve uma ideia e aí ele patenteou. Não é verdade, porque ninguém patenteia uma ideia. Você tem que patentear algo que seja útil para a indústria, que tenha alguma aplicabilidade industrial, que seja passível de ser comercializada e precisa ter uma novidade absoluta. Então, se alguém chegar lá e falar, poxa, inventei uma roda, aí pede uma patente para o NPI e fala, não é possível, porque a roda já foi inventada há muito tempo. Então, o NPI também tem essa obrigação de analisar, ver se o que está sendo pedido é patente, porque a patente ela garante um direito a você de exclusividade, então somente o inventor tem a possibilidade de comercializar o produto, divulgar, de fazer o que quiser
com aquela invenção durante um período de 20 anos, se for concedida pelo INPI. Então é muito importante essa questão, e o INPI tem esse trabalho de analisar, de investigar se não há nenhum invento igual no mundo, se já não foi feito algum pedido anterior. Então esse aqui é o carro-chefe do INPI. Mas que o diretor de marcas não me ouça falando isso, mas de fato a grande demanda hoje, inclusive um dos maiores desafios é a celeridade, né? Aumentar a velocidade do exame de patente, porque isso pode impactar. Às vezes as pessoas demoram muito até ter sua patente examinada. E a gente vai ver que o trabalho remoto é um mecanismo de melhoria de processo dentro da nossa organização. O INPI também faz aberração de contrato, de franquia e transferência de tecnologia. Tá? Bom, o nosso projeto. Então, o que aconteceu? Houve uma demanda grande dos servidores do INPI, né, da Associação de Funcionários, por melhor balanço, melhor equilíbrio entre a sua vida particular e a vida profissional. Então, partiu essa iniciativa, foi forte dos servidores do INPI, né, pedindo à alta administração que concedesse a oportunidade que o INPI implementasse uma experiência de trabalho remoto, né, dado, inclusive, essa dificuldade de chegar ao centro do Rio de Janeiro, enfim, e outras questões envolvendo. Então, a administração do INPI, ano passado, entendeu permitir aos servidores essa experiência, e a nossa coordenação, no caso, através do escritório de projetos do INPI, que é onde eu e Ivanildo trabalhamos, então coordenou a implantação do projeto Experiência Piloto de Trabalho Remoto. Então, isso iniciou ano passado, em julho, e o nosso objetivo principal foi iniciar, monitorar e avaliar os resultados da experiência piloto de trabalho remoto no INPI. Então, nosso projeto, a primeira fase, só terminou quando nós tivemos todos os resultados consolidados do projeto. Então, quais foram as premissas, as condicionantes para esse projeto? Primeiramente, foi o período. Então, uma duração de 6 meses, para que pudéssemos ter minimamente uma avaliação, se funcionou, se não funcionou, quais foram os ganhos. Foi restrita a 35 servidores, os quais foram selecionados por meio de edital de processo seletivo. Houve um aumento na expectativa da produção, então na primeira fase não houve uma exigência de aumento na produção das pessoas que foram para casa, somente uma expectativa. E entendemos que a infraestrutura local seria exclusivamente por conta dos servidores. Por que a gente fala isso? Porque outros órgãos, principalmente escritórios de patentes e marcas, alguns deles fornecem toda a infraestrutura para os servidores. Então, internet, cadeira, não foi o caso do INPI. O INPI só proveu o computador. Tá? E alguns órgãos aqui do Brasil nem isso fornece. Tudo por conta do servidor, né? Trabalhar com notebook, ele monta o computador dele da forma que ele quiser, desde que seja dentro dos pré-requisitos estabelecidos pela instituição. E, não sei se vocês repararam, mas, de fato, não houve aqui uma preocupação, ou não fez parte aqui do escopo do projeto, o custo, né? O que seria reduzido em termos de custo no INPI com essas pessoas em trabalho remoto. Primeiro, porque é um grupo pequeno, não teve como verificar, né? E segundo, porque realmente o principal objetivo da administração era o ganho de produtividade e, em paralelo, permitir um ganho na qualidade de vida dos servidores. Então, a questão do custo aqui não foi fundamental para o nosso projeto, embora a gente saiba que muitas empresas, a questão principal que leva a permitir o trabalho remoto seja o custo, né? A redução do espaço físico e, consequentemente, a redução de despesa com aluguéis. Então, o que fez parte do nosso trabalho foi o monitoramento da produção dos servidores,
como que eles estavam desenvolvendo. Então nós comparamos os resultados deles no período passado, antes deles irem para o trabalho remoto, e nós também fizemos uma comparação entre os resultados que eles alcançaram em trabalho remoto e aquelas pessoas que não estavam no trabalho remoto. Tá? Avaliamos também as questões de qualidade de vida, ou seja, como é que está esse servidor em casa, né? Realmente está conseguindo conciliar a sua vida particular com o trabalho, a família está permitindo que ele trabalhe. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque nós tivemos 2 desistências daquele grupo de 35. Uma servidora que já era idosa e tinha um problema com a mãe em casa, não estava conseguindo, uma mãe estava com problemas de saúde, não estava conseguindo conciliar, quer dizer, estava sendo muito demandado. E acaba que, nesse caso, a pessoa indo para o escritório é meio que um alívio, né, de não ter que ficar com toda aquela sobrecarga em casa. E segundo, porque também ela teve dificuldades no manuseio e no provimento da infraestrutura de internet em casa. Então, ligava para a gente, não sabia onde estava o cabo, enfim. Então, tem essas questões. E uma outra pessoa, que aí ela concluiu os 6 meses de projeto, mas ela acabou desistindo, porque ela falou simplesmente o seguinte: olha, não me adaptei, fiquei 6 meses em casa, né, moro sozinha, e, enfim, preciso ir para o NPI, tomar um cafezinho, conversar com as pessoas, brincar, zoar, enfim. Preciso desse contato humano, preciso sentir o engarrafamento do Rio de Janeiro. Então, não se adaptou. Então, é aquele caso que a gente estava investigando lá como um risco do trabalho remoto. Então, não são todos que se adaptam. E monitoramos também as condições de infraestrutura de TI. Por quê? A gente sabe das dificuldades muitas das vezes da telecomunicação chegar com qualidade na casa das pessoas. Temos pessoas trabalhando fora do município do Rio de Janeiro que às vezes não tem infraestrutura de rede, ou as que tem não atende em sua integralidade o que é exigido pelo INPI. Né? Diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, os países da Europa, que a infraestrutura de telecomunicações é avançadíssima. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos não tem link lá inferior do que 20 megas. Então aqui a gente precisa aumentar a internet, enfim, não consegue ter uma qualidade, uma velocidade boa, e isso pode impactar. E também avaliamos as condições internamente do órgão. Será que suporta? Como questões relativas à segurança da informação? Vai haver algum impacto para o público externo que acessa os serviços do NPI? Então isso tudo foi avaliado e monitorado durante a experiência. E quais foram os resultados que alcançamos? Né? Observamos que, espontaneamente, sem a exigência formal da NPI, a média de produção deles foi 44%, acima da meta contratada. É claro que a gente fala assim, né, voluntariamente, a gente sabe que não foi, né, porque houve uma expectativa grande de continuidade do trabalho remoto, todo mundo se esforçou muito para que desse certo, e isso tudo fez com que aumentasse a motivação e, claro, o compromisso de aumentar a produtividade, a produção, conforme esperava a administração do NPI. Mas o fato é que, dentro do escopo do projeto, não havia essa exigência formal, e que nós verificamos é que a média foi de 44% superior à meta. Foi um ganho bastante interessante. A gente vê um salto aqui no último mês devido a uma mudança interna nossa de contabilidade. Então mudou a metodologia de cálculo da produção para 2 servidores, então precisar esse salto aqui, mas não prejudicou, né, a nossa análise, de forma que nos outros meses foi bem estável aqui, né, a produção. Então a gente observa, olha só que interessante aqui, ó, em dezembro para janeiro, ó, caiu um pouquinho de 44, né, porque 40 já é muito acima da meta. Porque dezembro, né, a questão de férias, as pessoas estão gerenciando, então produziram de forma que alcançassem a meta, aumentaram, mas tiveram melhores condições de, talvez, durante a semana,
liberar algum dia, enfim, para suas atividades particulares, festivas. Então, isso é uma suposição nossa e que é interessante a gente analisar, né? Mas outro dado também interessante, o que acontece? 76% das pessoas que participaram, dos 35%, ficaram aqui em torno de 30% a 60% acima da meta. Isso aqui é importante, a gente vai ver aqui para a segunda fase, que isso aqui balizou a gente a tentar contratar metas motivadoras para a segunda fase. Já vou adiantar então aqui, a nossa próxima fase agora a gente está exigindo um aumento de 30% na produção, mínimo. Por quê? Porque a gente viu que assim, né, claro, com todo o esforço realizado, com toda a motivação, a gente entende que 30% foi um patamar que não prejudicaria muito, né, a produção dos servidores e, de qualquer forma, passa a ser uma meta desafiadora. E a segunda fase também é objeto de experiência, a gente vai analisar e vai ver como é que vai ser o comportamento disso, né? E a gente vê, poucas pessoas aqui não conseguiram produzir acima de 30%. Bom, sobre a qualidade de infraestrutura, o que nós observamos? Ela foi relativamente estável, porém, e que foi muito importante ter acontecido, no mês de setembro houve uma instabilidade da rede do NPI por motivo da operadora local, que teve um problema no seu link lá na rede interna deles, e que gerou lá quedas de conexão, interrupção, enfim. E as pessoas que estavam em casa foram muito afetadas. Teve gente que ficou 1, 2 dias sem poder trabalhar. Mas, apesar disso tudo, o que eles reportaram? Olha, apesar de ter no início e no mês de setembro especificamente ter tido esse incidente na rede de internet, isso não impactou a nossa produção, o que isso é muito importante. Por quê? Porque se a internet não me permite trabalhar 1 ou 2 dias, né, eu posso recuperar isso outros dias. Então não há necessidade absoluta que a gente exige de voltar para o escritório. Então ele tem essa facilidade em conversa com o seu gestor responsável, fala, olha, o sistema está fora hoje, ele comunica, de fato há um problema na rede do NPI, por exemplo, e ele tem essa oportunidade de negociar com o chefe se ele vem para as dependências físicas do NPI ou não. Então, olha, não, chefe, eu me garanto aqui, se ficar 3 dias fora, depois eu compenso. Tudo bem, porque nós estamos com o foco em resultados, né? O foco aqui não é a presença física da pessoa. E o que é interessante, 100% deles reportaram melhoria na qualidade de vida, né? Enfim, tiveram oportunidade de equilibrar. Nós temos um caso lá de um servidor que ele tem necessidade de tratamento médico e ele comentou, olha, Alessandro, eu ganhei muita qualidade de vida porque me permitiu fazer mais tratamentos de fisioterapia, sabe, aqui em casa está mais arejado, então foi um ganho muito positivo para mim. Esse servidor comentava comigo. Então a gente fica feliz, né, com essa possibilidade. E, segundo eles, qual foi os fatores determinantes para essa melhora na qualidade de vida? Então, a economia de tempo no deslocamento ao trabalho, né? Tem uma servidora, no caso, que mora em Rio Bonito, e ela vinha todo dia trabalhar. A harmonia entre a vida familiar e a profissional, né? E a melhoria da saúde. Então, reportado pela maioria deles, esse é o caso do servidor que eu comentei, que ele faz um tratamento exclusivo e permitiu, né, maiores sessões de tratamento que, tendo que ir ao NPI todo dia, ele não conseguia fazer. A flexibilidade e a autonomia na organização de suas tarefas, com períodos do dia que se sente mais produtivo. É claro, porque no NPI ele é obrigado a trabalhar de 9 às 6, por exemplo, e pronto. E às vezes a pessoa não rende de manhã cedo. Pessoal, olha, eu gosto de acordar 11 horas da manhã, almoçar e tá só sentar para trabalhar às 3. Não tem problema, você trabalha de 3 às 2, sei lá, quanto você precisar, e faz a sua produção necessária. No NPI tem um horário para abrir e tem um horário para fechar. A pessoa tem que escolher qual horário ela vai executar a sua tarefa.
eliminação do tempo de deslocamento, residência, trabalho, menos estresse, mais segurança e economia com combustível e passagem, tanto para elas como para o NPI, porque o NPI também tem que ficar subsidiando, né, os custos, às vezes, e desonera tanto a instituição como o trabalhador. Né? Eu, particularmente, chego estressadíssimo no trabalho depois de 30 minutos de trânsito. Já não aguento mais. Tá uma coisa assim, não dá, imagina uma hora e meia. Não dá, você já chega irritado. Aí você tem que tomar uma água, um café, conversa com um, conversa com outro, e você já perdeu tempo. Aí tá perdendo. E também a qualidade do trabalho. E que eles comentaram também a tranquilidade no ambiente para desenvolver suas atividades. Melhor concentração, mais foco e maior desempenho. Então, olha que curioso. Está alinhado aqui, ó, com os resultados lá do relatório da Organização Internacional do Trabalho. Então, muitos pontos aqui que nós identificamos em nossa pesquisa estão batendo com os pontos levantados e pesquisados pela Organização Internacional do Trabalho. O que mais? Tempo dedicado à família, ao cônjuge, aos filhos, né, à própria casa. Saúde física, mental, bem-estar. E, como a gente já comentou, né, questão de atividade física, né, permitir que ele possa ter mais atividade do seu interesse particular, que tendo que ir e voltar todo dia do escritório não lhe permite. Segundo alguns, ou a grande maioria, disseram que o mobiliário em casa ficou mais adequado, inclusive, do que o mobiliário oferecido pelo escritório. Ok? Então foi um ponto identificado por eles. Tivemos notícias de pessoas que montaram o escritório na sua casa lá, botaram lá a sua estação de trabalho, enfim. Agora, quais seriam então os pontos de atenção reportados por eles? Seria a necessidade de aprimorar os canais de comunicação institucional, de forma a facilitar que as demandas dos servidores em atividades remotas sejam atendidas com presteza. Então, como é que é essa relação da instituição com o servidor? Está chegando rápido, não está? Está claro, não está? Eles são os últimos a saberem, não são? É claro que não tem como, as pessoas que estão fisicamente no escritório têm mais essa agilidade, mas não pode perder de vista, né, de maneira nenhuma, essa comunicação com os servidores em trabalho remoto. Melhoria da conexão de rede, foi reportado por eles. Então, o que pode ser feito do lado da instituição para permitir um acesso mais estável, mais rápido aos sistemas? E uma normatização mais clara sobre os direitos e deveres dos servidores, né? Então isso também é um desafio para a gente, de forma que a gente possa tentar esgotar todas as dúvidas e as necessidades com relação aos direitos e benefícios das pessoas que estão em trabalho remoto. Então isso foi um ponto levantado durante a pesquisa. E o que eu achei interessante, olha, eles falam o seguinte: a gente precisa melhorar a nossa disciplina e administração do tempo entre o lazer e o trabalho. Porque, de fato, quando você está em casa, acaba relaxando, e aí tem outras demandas, aí vem a pessoa da família, poxa, compra um negócio para mim aí na rua, aproveitando que você está em casa. Eu estou em casa, mas estou trabalhando. Então, tem que entender essa situação. Então, tá lá, aí a pessoa dispensou lá o transporte escolar, ou então aquela pessoa que tomava conta da criança, e aí o filho passa a ficar mais tempo com a mãe em casa. É ótimo, mas ao mesmo tempo, mamãe, vem brincar comigo, não sei o que. Fala, não, meu filho, estou trabalhando. Então, como é que é lidar com essa situação? Né? Necessidade de melhor consciência da família durante o período do trabalho em casa. Né? É claro que aqui nós não temos muita governança, né? Nós da gerência do projeto e nem a instituição. Então, é uma questão que o trabalhador precisa verificar com a sua própria família. E o que eles comentam é o maior contato com os colegas de trabalho. Sente falta, né? A gente precisa dessa conversa, da troca no cafezinho, troca de informações, e aí vai ter aumento no salário, não vai ter, como é que é aquele negócio? Então, tem essas questões. Então, para a gente finalizar, quais foram então as conclusões parciais
da primeira fase e muito claro aqui, tá, pessoal? Foi para esse grupo investigado. Então, a gente está falando desse universo de pesquisa. Para este grupo de servidores, o trabalho remoto contribuiu para aumentar a produção individual nos exames de marcas e patentes, em média, em 44%. Isso aqui é importante, que está totalmente alinhado com a necessidade institucional, de acordo com o princípio da administração pública de maior eficiência, maior transparência, e a gente consegue aqui, por meio desse grupo, um aumento da produção, melhorar o processo produtivo, dando uma resposta aí mais rápida para os usuários dos serviços do INPI. Então, isso aqui é o ponto de maior relevância, de maior interesse para a administração hoje. Só o microfone, Vanilda. Senão o pessoal online não ouve, né? Só uma curiosidade que nós achamos interessante. Esse grupo, querendo fazer mais, 44%, que eles se dedicaram muito, puxou o pessoal que está na sede, porque o pessoal que está na sede agora quer ir para o trabalho remoto também. Então, aumentou a produtividade do pessoal que trabalha lá na sede. E isso aí, para o INPI, foi muito bom. Entendeu? Foi muito bom. E a gente pretende aumentar a quantidade de servidores em trabalho remoto em razão desse resultado aí que a gente obteve. Isso é importante que a Vanilda falou, porque gerou uma competitividade positiva dentro da organização. Uma relação de ganha-ganha. Ganhou a instituição e ganharam os servidores. E passa a ter uma competitividade saudável entre eles, nesse monitoramento. Então, poxa, como é que eu faço para ir para casa? Então, tem que produzir mais e acaba gerando essa relação. A experiência em trabalho remoto está diretamente relacionada com a melhoria da qualidade de vida alcançada no período, reportada por 96% dos servidores participantes. Tá? É claro que a qualidade de vida que eles ganharam talvez não seja exclusivamente em virtude do trabalho remoto. Tem outros fatores envolvidos que a gente não consegue identificar. Mas o fato é que eles, em sua maioria, responderam que o trabalho remoto permitiu ganhos na qualidade de vida. E as novas condições de produção e organização do trabalho em casa, aliadas à melhoria da qualidade de vida, refletem-se em grande parte no aumento da produção observada no período. Reflete-se em grande parte por quê? Porque também tem outros mecanismos, outros fatores que nós não conseguimos identificar durante o período, mas tal como a motivação deles, a vontade de fazer que tudo desse certo, para que a administração não descontinuasse a experiência, fizeram com que eles aumentassem a produção. Mas o fato é que as novas condições de local, da gestão do tempo de trabalho, permitiu que eles aumentassem a produção. A questão da concentração, a questão do local de trabalho mais confortável, reportado por eles, então permitiu esse aumento. E que é muito importante aqui também, olha, não houve perda na qualidade do exame. Quer dizer, apesar deles terem aumentado a produção, terem feito mais do que o contratado, o exigido, não houve perda na qualidade. Porque também pode ter essa percepção, mas está fazendo muito, mas está tendo que revisar ou está perdendo qualidade. Não foi o caso, porque isso aqui foi identificado e reportado pelos gestores responsáveis por esses servidores, pelos chefes. Então, isso é uma coisa importante também. E o que nós traçamos como ações de melhoria para, então, a segunda fase, a partir de agora? Disponibilização de melhores ferramentas de tecnologia da informação para que haja um melhor acompanhamento e mais interatividade com os servidores, tal como videoconferência, chat online, enfim. Um relacionamento mais intensivo entre os chefes e servidores em trabalho remoto, porque de fato, o chefe está lá cheio de atividade e acaba, muitas das vezes, não dando tanta atenção como dá os servidores que estão presencialmente, de fato.
Não obstante, eles se falem bastante, troquem e-mails, falem por telefone, mas identificar aqui uma necessidade de maior interação. Um acompanhamento e comunicação institucional mais direto e intensivo, tanto dos recursos humanos como da gerência do projeto. Então, a gente já planeja fazer dinâmicas, né, contato com os servidores para que eles possam vir com maior frequência ao INPI, né, e aumentar essa frequência, né, na instituição, portanto, com reuniões com os chefes, como dinâmicas e reuniões com recursos humanos para fazer esse acompanhamento em casa. É claro que, na medida do bom senso, porque o objetivo do trabalho remoto é justamente diminuir a necessidade de frequência, então não é, no sentido aqui, não é a cada 15 dias, a cada 20 dias você tem que vir ao escritório, não é essa a ideia, mas também não deixá-lo um ano inteiro sem vir, né, à instituição, porque aí também não é esse o objetivo que a gente pretende. Bom, como a Vanilda comentou, estamos agora na execução da fase 2 do projeto e aumentamos para 115 participantes. Então saímos dos 33 que finalizaram a primeira fase. Estamos abrindo agora um processo seletivo para mais 89 servidores. Agora, o período de avaliação vai ser de 1 ano, não mais de 6 meses, e como eu havia comentado, teremos que ter um aumento de mínimo de 30% na produção durante todo o período, mensalmente. Mensalmente ele vai ter que ter resultados 30% superiores àqueles das pessoas que ficaram fisicamente no escritório. Tá? E para ele continuar na experiência, ele não poderá produzir menos que 30% durante 2 trimestres consecutivos. Por que isso? Porque a gente está dando ali a possibilidade de ele fazer uma gestão da demanda dele. Então, se um mês ele não conseguiu atingir 30%, por qualquer motivo, no outro mês ele pode recuperar. E se nos 2 meses ele não conseguiu, no terceiro mês ele tem a possibilidade. Então, se durante 2 trimestres consecutivos ele teve dificuldade de atingir a meta proposta, aí sim a gente vai analisar o caso e ver por qual motivo ele não está conseguindo, né? Então, o que nós estamos fazendo? Avaliou-se a primeira fase, planejamos a segunda e agora vamos executar. Um ciclo contínuo aqui de melhoria, de avaliação, planejamento e, como a gente comentou, é um período de experiência, estamos aprendendo, eles também, há um custo gerencial, né, todo o monitoramento do trabalho remoto, e a organização precisa aprender com isso, precisamos amadurecer. Esses são os nossos contatos. Hoje trabalhamos 3 administradores, né? Eu, Vanilda e Antônio, somos o escritório de projetos estratégicos do INPI, então aqueles projetos de prioridade da administração são transferidos lá para a nossa coordenação. Então, qualquer informação adicional que não ficou clara, detalhes, vocês podem entrar em contato conosco, estaremos aí à disposição no que pudermos ajudar, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Vamos aproveitar. Quer? Então, pedido aqui da Fernanda. Na verdade, eu quero até 3, mas eu vou começar. Não, primeiro só esclarecer um negócio. O que vocês estão chamando de segunda fase aí dentro do projeto seria um segundo grupo de pessoas, não é? Do que tem, vai ingressar mais pessoas. Isso. A segunda coisa vocês falaram que foi um processo seletivo. Então, vocês pegaram pessoas de diversas áreas, é isso? No caso, o NPI tem 2 áreas principais, a diretoria de marcas e a diretoria de patentes, né, onde se faz o exame de marcas e o exame de patentes. Então, exclusivamente agora para a segunda fase, vai ser só para essas 2 diretorias. Então, dentro dessas diretorias, tem lá as divisões técnicas de trabalho, então o pessoal cada divisão vai ter um número de vagas
designado. Mas, não, no caso do INPI, não foi aberto para áreas de suporte corporativo. Então, por exemplo, a nossa parte lá, que é a área de planejamento e projetos, não vai ter a possibilidade de participar do trabalho remoto. A área administrativa, né, ouvidoria, auditoria, enfim, outras áreas de suporte da organização, nesse momento não vai ser permitido. Mesmo porque, só complementando, a tônica lá são atividades que podem ser que podem ter metas aumentadas, né, em 30% no caso, e que também mensuráveis, e no caso atividades que possam ser realizadas remotamente por meio de sistema eletrônico. Tá? Então, áreas ainda que têm processo físico não tem condições, né, de ir para casa, ou que trabalham exclusivamente com e-mail, enfim, não tem como. E a terceira pergunta é o seguinte, como é que vocês fazem o controle desse... É por horas trabalhado? Tem contador? Eu conheço uma pessoa que faz um trabalho remoto e ela tem um contador, por exemplo, né? Ou apresentando o produto? Como é que é esse controle do trabalho remoto? Se as pessoas têm horas para trabalhar? No caso do NPI, não há controle de hora que você conecta, a hora que você trabalha. O que nós temos é um sistema de controle da produção. Então nós temos como investigar quantos exames, quantos despachos, né, quantos relatórios a pessoa fez no mês. E a quantidade de trabalho é monitorada e é reportada para a gerência do projeto. E aí a gente faz análise percentual do trabalho. Na verdade, esse controle maior é do chefe, do gerente lá do servidor, a gente só recebe os dados estatísticos. Mas não, o NPI não tem esse controle de horário. Eu sei que tem outras instituições que sim, a pessoa é obrigatória a logar lá no sistema, tem uma horinha de trabalho, no caso, não é o caso do NPI. Mas, e outras instituições também travam, por exemplo, o sistema. Entre 10 da noite a 6 da manhã não permite trabalhar. Não é o caso do NPI. Se ela quiser trabalhar de madrugada, ela pode. Então, no nosso interesse é a gestão por resultados. Ok, obrigada. Boa noite, parabéns. Adorei as explicações. Eu ainda não tinha tido contato. Eu fiquei com uma dúvida, assim. A primeira, não é nem dúvida, é curiosidade mesmo. O perfil dessas pessoas, porque... Você apresentando, nós vimos que essas pessoas têm que ser bem conscientes sobre a produção, sobre o trabalho, mesmo que ela tenha a liberdade de fazer quando ela quiser, no horário de madrugada, enfim, né? Então, eu acho que assim, esse perfil dessas pessoas, ele foi analisado, foi criado um perfil para as pessoas ou não? Realmente só foi, a base foi a questão da avaliação mensurável. A base única foi de avaliação mensurável baseada na sua produção anterior. Então, no processo seletivo, é levado em consideração a quantidade produzida. De fato, não houve uma análise psicológica do perfil, né, do comportamento, como fator de classificação. Ok? Embora, claro que tudo é monitorado e, por exemplo, aquela servidora que saiu na metade do projeto, nós identificamos desde o início que ela tinha um perfil não adequado. Porém, não fez parte, digamos assim, do processo classificatório, não foi um pré-requisito. Então, foi permitido e, ao longo da experiência, viu-se que não tinha a adequação e ela mesma pediu para sair. Não houve necessidade de intervenção da coordenação ou dos chefes para retirar. Mas isso é observado, nós temos mecanismos para isso. Se você observar que aquele servidor não está com um perfil adequado, nós temos mecanismos para convocá-lo de volta. Mas, formalmente, o único critério é a questão de produção, né? Como o indivíduo se comportou ao longo dos últimos períodos, isso vai dar a classificação maior ou menor para ele. E o que é interessante, também só concluindo, é a experiência levada em consideração. Tá? Então, tem alguns requisitos, por exemplo, que ele tem que ter para poder ir para casa. Então, por exemplo, novos servidores não podem. Também servidores que estão em estado probatório, que ainda não completaram 3 anos, também, embora tenha uma produção ótima, seja um excelente servidor,
com menos de 3 anos também ele não poderá ir para casa. Tá? A outra pergunta seria a seguinte: como é que o chefe lidera remotamente? Como é que é essa liderança? Deve ser assim, curiosidade mesmo, né? Porque que não deve ser uma coisa. A gente, no dia a dia, para liderar uma equipe de trabalho presencial que envolve uma série de questões, já é difícil, imagino eu, remotamente. É um desafio, né? É um desafio. É uma experiência, tanto para os servidores, para as pessoas que estão, como para os chefes, né? E isso que você está falando é importante, porque faz parte agora do planejamento da segunda fase termos maiores contatos e maior acompanhamento com os chefes, para instruí-los melhor, porque eles também, como a Vanilda colocou, estão aprendendo. Então, qual é a sua necessidade, o que vocês precisam para gerenciar melhor os servidores, né? Um caso curioso que nós tivemos notícia lá nos Estados Unidos, como a gente perguntou, poxa, vocês têm 90% dos servidores em casa, como é que os chefes fazem isso? Tem chefe lá que só tem um setor de 15 ou 20 pessoas, numa unidade, o chefe só tem 1 ou 2 presencial. Como é que ele gerencia esses... o restante que está em casa? Então, estava me comentando o seguinte, poxa, para os servidores terem a noção que o chefe está acompanhando, eles fazem almoço online, eles marcam reunião, aí a pessoa em casa bota lá o paletó e tal, e aí durante o almoço conversam coisas da vida, sem ser trabalho. Agora não é trabalho não. E aí vão trocando experiência, como é que está a sua família, utilizando as plataformas de tecnologia da informação que permitem. Então é como se no escritório estivesse. E claro que tem um acompanhamento no sentido de atualização das normas, seu trabalho está assim, está assado. Então eles marcam reuniões regulares com os servidores em casa. Mas é um desafio, estamos aprendendo. Esperamos aí, quando tivermos os resultados da segunda fase, trazer maiores detalhes para você. Muito bom, muito obrigada. Mais uma pergunta, só mais curiosidade, não é nem pergunta, é curiosidade mesmo. O chefe, então, ele nunca vai poder trabalhar remotamente, porque ele sempre vai ser aquela pessoa que vai estar monitorando os outros. Ele não vai ter essa... Não, nunca é uma palavra muito difícil, mas é mais difícil. Não tem previsão. Dentro dessa segunda fase agora, na experiência, não há possibilidade. Mas confesso a você que isso já é um tema de altas discussões dentro da instituição, e realmente é uma dicotomia, né? Precisa se analisar, precisa ter aquele entendimento, que tipo de carreira que o servidor quer ter dentro da instituição, se é uma carreira gerencial, se é uma carreira mais técnica. Nesse momento, entende-se que, se quiser trabalhar remotamente, tem que abrir mão da função gerencial, porque entende-se que, para gerenciar a equipe, tem que estar presencialmente no órgão, até para ter maior contato, interatividade com a administração. Embora acreditamos não ser um fator limitador, digamos assim, né? Mesmo porque a gente viu no relatório aqui da Organização Internacional do Trabalho que a maioria dos servidores em trabalho remoto são de perfis gerencial. São chefes que estão gerenciando equipes, às vezes remotamente. O chefe fica em casa, faz um relatório, está gerenciando a equipe, desde que tenha os instrumentos de tecnologia de informação adequados. Mas ainda não é o nosso caso, e confesso para você que está bem acalorada a discussão lá, e a demanda está sendo grande, né? Mas aí é a escolha, né? Mas o chefe ganha mais, né? Aí tem que escolher, né? O que é melhor, ganhar mais ou estar em casa? Então aí aquela antiga percepção, né, de que o salário é tudo, não é verdade, né? Porque tem pessoas que abrem mão de uma remuneração maior para ter melhor qualidade de vida. Então são essas questões que estão em jogo. Vamos aguardar. Mais alguém? Uma pergunta? Boa noite. A minha pergunta ela é direcionada exatamente na parte de custo, porque a gente realmente não está falando em custo, mas há de se convir que houve uma diminuição de despesa, né? Porque o funcionário ele deixou de utilizar transporte,
ele deixou de utilizar aquele espaço físico da instituição. E eu queria saber se, por acaso, a instituição ela repassa isso de uma outra forma para o funcionário. Ajuda ele em algo, porque ele passou a gastar. Se ele gastava menos luz, hoje ele gasta mais. Então, eu queria saber se vocês deram alguma ajuda de custo para esse funcionário ficar em casa e trabalhar em casa, remotamente. No caso do NPI, não. Mesmo porque a legislação de gestão de pessoas na administração pública, e particularmente na federal, ela é muito restrita nesse sentido. Nós não temos muita flexibilidade para permitir compensações, né, dar outros benefícios para os servidores, a não ser aqueles previstos em lei. O que houve, de fato, é uma análise de redução de custo por parte da instituição. Então, assim, quanto que nós deixamos de pagar em termos de vale transporte, nós calculamos, né, uma projeção de redução de metro quadrado, consumo de energia, quanto que cada servidor consome, né, qual seria o custo unitário por servidor. Mas não há nenhuma contrapartida do NPI no sentido de subsidiar a despesa com internet, com aumento da despesa de luz com ar-condicionado. Então, tudo isso é por conta e risco do servidor, ok? É claro que tem casos, e a gente sabe, na iniciativa privada, principalmente, que há essa contrapartida da empresa, né? Um aumento, algum benefício para poder fazer a contrapartida da luz, para montar o seu escritório, despesa com telefone e internet, a gente sabe disso, tá? Mas no caso do INPI a gente não teve. Eu pensei até numa gratificação, porque como deixou de ter essas despesas e aumentou a produtividade, então eu pensei, de repente, eles repassarem esse valor para o funcionário como uma gratificação, não no total integralmente, mas repassar esse aumento de produtividade, essa diminuição de custo, numa forma de gratificação para o funcionário. A gratificação pecuniária não é oferecida, mas o benefício é a qualidade de vida, possibilitar o melhor equilíbrio, né? Então, a contrapartida que o NPI pode oferecer é o melhor gerenciamento do tempo pelo servidor, desonerá-lo de ter que encarar 2 horas de trânsito para o Rio de Janeiro. Então, a contrapartida pecuniária, de fato, não há, até porque a legislação é muito restrita nesse sentido, então não é permitido. Teve gente que também diminuiu o custo em casa, porque tinha gente que tinha o período integral das crianças na escola, porque não podia levar, não podia pegar, né? Então, agora eles ficando em casa, eles passaram para meio período, porque eles podem levar e podem buscar. Em pé? Eu já acabei. Entendeu? Então, a gente também, quem está em casa também está tendo uma diminuição de custo também, fora a qualidade de vida. Isso que a Valinda colocou é importantíssimo. Teve esses casos, né, pessoas liberando despesas que tinham anteriormente para poder estar no escritório todo dia. A alimentação, por exemplo, gente, o quilo da comida no centro do Rio está R$50, às vezes 60. O gasto que ela tem em casa tem a possibilidade de comer, né, fazer sua própria comida, se for o caso, né, se a pessoa desejar. Então tem, né, esses ganhos que nós não conseguimos aferir, né, e monitorar durante o projeto. Então foi a mãe que dispensou, né, lá a babá, foi o transporte escolar, enfim, outras questões que a gente não monitorou, mas sabe que teve durante a experiência. Seguramente era um trabalho muito interessante, né? Seguramente. Para qualquer. Não é só. Muita gente fala assim, pensa logo que a mulher quer trabalhar em casa remotamente por causa da família, mas o homem também quer fazer isso, né? O homem também precisa fazer isso, né? Tem um outro exemplo aqui que a Vanilda quer falar. Então, por favor, Vanilda, fique em pé e venha falar para a gente. Não, porque tinha um senhor que ia já se aposentar. Então, quando saiu o trabalho remoto, ele preferiu não se aposentar. Ele falou, bom, já que eu vou para casa, eu trabalho em casa e continuo produzindo. Entendeu? Então, são vários exemplos, né, que a gente tem, né, várias situações, né, que a gente só tem a ganhar com o trabalho remoto. É o que está se mostrando para a gente.
É até 1h que a gente... Rapidinho, não tem problema. Porque, como ela falou sobre mulher, a gente estava comentando isso aqui antes de iniciar o evento. Vocês, por acaso, observaram neste grupo diferenças de gênero, né, entre os homens que trabalham à distância, as mulheres, quem teve mais ganhos ou as diferentes atividades às quais eles se dedicaram, porque a gente estava brincando aqui, né, que existe muita igualdade, mas na hora de se trabalhar ou se ganhar horas para ficar em casa e se trabalhar remotamente, a mulher pensa logo nos filhos, no colégio, né? E aí, no primeiro exemplo que você deu, você falou isso. A servidora leva os filhos, busca os filhos. Eu falei para ela, tá vendo? É a servidora, não é o servidor. E aí eu só fiquei nessa curiosidade, assim, se por acaso vocês observaram essa diferença. Não houve diferença, eu só citei isso porque foi uma servidora que deu exemplo, não é o que o Alessandro acredita, mesmo porque a gente sabe de inúmeros pais com essa função em casa, né, nessa equiparação das funções domésticas, né? Mas não, de forma nenhuma, está muito equilibrado, até inclusive o número, né, de pessoas. Nós não notamos, Vanilda, não sei se você tem informação, mas não há, é muito bem equilibrado. Desses 35, está bem equilibrado, aí, em torno de 50% para cada lado. E a produção, a parte praticamente é mesmo de todos, não é essa diferença não, esse é um mito, né? Talvez, como apontado no relatório da Organização Internacional do Trabalho, talvez a mulher seja mais organizada, né? Tenha mais capacidade de gerenciar melhor o seu espaço em casa, talvez, eu não sei, não foi o objetivo de análise do trabalho, isso foi da Organização Internacional do Trabalho, né? Está vendo? A Comissão da Mulher sempre traz um assunto muito interessante, atual, para o conhecimento de todos. A gente, então, só tem a agradecer aqui a presença de todos e citar uma coisa. Nós estivemos na internet com 340 visualizações e foram 1.588 acessos. Tá? Então, você vê, isso é um número, né, que a gente... eu pesquisei logo ali, fui logo pesquisar para trazer para você. E não vai parar aí, com certeza, porque está sendo divulgado, a gente vai continuar divulgando, para vocês verem que os que estão aqui presentes podem acessar todo o material que a gente está disponível lá no site do CRA, Web TV CRA-RJ, tem inúmeras palestras lá muito interessantes, pode ver a qualquer momento. Esse trabalho remoto eu vou ver outra vez, com certeza. Tá? Alessandro, muito obrigado mesmo, foi ótima a sua participação, adoramos. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de podermos falar aqui na casa do administrador e ao convite feito por você, pela Vanilda aí na participação aqui junto, e muito bom, né, poder transmitir nessa experiência do serviço público brasileiro a todos aqueles que se interessaram. Estamos à disposição para falar dos resultados aí da segunda fase, que esperamos daqui a um ano termos a gente resultados positivos, né? Então, muito obrigado a todos e uma boa noite, né?